Amém. Chegou o momento de ouvirmos a palavra, né? O Senhor já vem falando através dos louvores, das orações, e agora vai falar através da palavra. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos estar lendo apenas o versículo 45. Mateus 5, 45. Amém, irmãos? Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amém, irmãos? Apenas esse versículo. Gostaria de frisar apenas a parte B, que diz assim na minha versão: porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Amém? Vamos orar, irmão? Peço que vocês intercedam por mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, me coloco nessa noite mais uma vez na sua disposição, Pai, para que seja feita a sua vontade, Pai. Aqui foi lida a sua palavra, meu Deus, que faça o seu querer, a sua vontade nessa noite, meu Deus, que eu estou aqui como um instrumento em suas mãos, Pai, que o Senhor possa usar e fazer a tua vontade, o teu querer, meu Pai, nessa noite. Fala com o teu povo, meu Deus, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, amém, irmãos, pode se assentar. Há uns tempo atrás eu estive conversando com a minha esposa, né, a respeito de algumas coisas que acontecem nas nossas vidas. E eu procurei estudar para a gente saber entender, porque a Bíblia ela é um manual para a nossa vida. E eu procurei uma palavra para poder entender essa situação que a gente vive, que a gente passa. Porque assim, a gente fala assim, nossa, a gente está fazendo tudo certo, a gente faz tudo certo, vai para a igreja, faz certo, procura seguir os mandamentos do Senhor. E muitas das vezes, a gente sofre coisas que a gente acha que nós não devíamos sofrer por seguir a Jesus. E a gente conhece pessoas que não seguem a Jesus, que são do mundo, e estão vivendo uma vida farta, né? Estão sendo abençoados. E muitas vezes a gente até fala assim, não, mas por que? Eu não entendo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso tudo, né? Se eu sirvo a Jesus. Agora meu vizinho, meu irmão, um parente do lado que não vive numa vida de pecado, uma vida mundana, está prosperando. Muitas vezes, irmão, nós temos o hábito de julgar as nossas vitórias e as nossas conquistas, porque pela nossa vida espiritual, pela forma que nós vivemos. Tipo assim, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente. Se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar protegido de qualquer mal, de qualquer doença, acidentes ou até mesmo problemas emocionais. E quem não serve a Deus é que deveria estar sofrendo, passando por isso. Isso é uma forma que a gente tem de pensar, né? Se ele não serve, por que ele está prosperando, está sendo tão, né, próspero, e eu que sirvo, faço tudo certinho, estou passando por isso. Mas nessa passagem, irmãos, a qual nós acabamos de ler, ela vai nos ensinar totalmente diferente. Ela vai nos mostrar ao contrário. Porque o mesmo Deus que nós servimos é o mesmo Deus que aquele lá fora serve. Por quê? O sol que o Senhor faz nascer e faz brilhar no nosso rosto também brilha para eles. Quem é ruim também vai ter o sol. E quem é mau também vai ter a chuva para regar a semente que eles estão plantando. Da mesma forma, nós vamos receber a mesma chuva para regar as nossas sementes. Então, assim, o mal que não serve a Deus e a gente que serve a Deus, vamos ter a mesma coisa aqui. Aí vem a pergunta, então qual é a vantagem de servir a Deus?
A vantagem de servir a Deus, irmãos, é que nós iremos desfrutar a vida eterna. E isso, irmãos, não parece o suficiente para nós, porque a gente sempre quer mais. A gente está sempre querendo buscar mais. A gente não se contenta com aquilo que nós já temos. Deus já deu para nós, nosso nome já está no livro da vida, mas a gente sempre quer mais, porque a gente acaba esquecendo disso, que nós já temos o nosso nome no livro da vida e que nós iremos viver na eternidade. Nós não valorizamos, irmãos, aquilo que nós já temos, o que nós já temos em nossa mão, o que Deus já nos deu. A gente sempre quer mais, cobrar mais, queremos mais. Nós não valorizamos aquilo que Deus já colocou na nossa mão. Muitas vezes, as pessoas murmuram do emprego. Lá, no setor onde eu trabalho, é eu e mais 2 no meu setor. E eles são mais velhos, eu vou fazer fiz um ano agora de trabalho. E eles estão sempre murmurando, que aqui é assim, assim. Aí eu fiquei pensando, mas você está aqui há quase 4 anos. Não foi daqui que você tirou o seu dinheiro para pagar o seu aluguel? Não é daqui que você paga a escola da sua filha, que você compra os mantimentos para sua casa? Por que você vive murmurando desse jeito, falando mal, né? E assim, irmãos, nós não valorizamos aquilo que nós já temos. Será que ele tem pensado como iria ser se ele perdesse o emprego? A gente não valoriza o que nós já temos, irmãos. Infelizmente, nós somos assim. A chuva vai cair sobre nós, e o sol também vai brilhar sobre nós, servindo a Deus ou não. Servir a Deus, irmãos, não tem nada a ver com aquilo que Ele pode nos dar aqui na terra. Tem pessoas que nunca serviram a Deus e não irão desfrutar da eternidade, não irão para o céu, mas são abençoados aqui na terra, como o pastor falou na última pregação, né? Porque uma coisa é aceitar a Jesus, e outra coisa é cumprir os princípios bíblicos. Por exemplo, tem pessoas que nunca serviram a Jesus, mas honra pai e mãe, como o pastor disse. Por isso tem vida longa. Isso é uma promessa bíblica. Quem honra pai e mãe vai ter longevidade. E tem pessoas que servem a Jesus, mas não respeitam os pais e mães, não honram os pais e mãe. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe terá uma vida longa. Para entender melhor essa passagem, irmãos, eu vou falar a respeito de uma vida de um homem que nos ensina muito a respeito de sofrimento, né? E que perseverou. É muito conhecido como Jó. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. O pastor até, na última ministração, falou um pouco sobre ele, né, pastor? Sobre Jó. Porque Jó, ele é um dos personagens bíblicos que nos ensina muito sobre fidelidade e, como é que eu posso dizer? Sobre perseverança, tem uma outra palavra que me fugiu, mas se eu lembrar eu vou falar. Que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Só até, irmãos. Ou seja, Jó, ele era um homem bom. Jó, a Bíblia vai dizer que ele acordava de madrugada para fazer sacrifícios a Deus, pelos seus filhos, porque Jó pensava que se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria, né, dos sacrifícios e orações e perdoariam. Jó não era só um homem justo, ele era um homem espiritual. Aí eu te pergunto, irmãos, quando você tem acordado de madrugada para entregar uma oferta para Deus, ou até mesmo orar, aí a gente não tem ofertado a Deus e quer só receber, né? Dá. Jó, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele estava em casa, de repente ele recebeu uma notícia, que todos os animais dele haviam morrido. Ou seja, os animais, Jó, ele tinha a fazenda e os animais para poder vender, né, tirar o seu alimento. Então, os animais aqui, eu vi como se fosse
a parte financeira de Jó. E nesse mesmo tempo, antes do rapaz acabar de dar a notícia, chegou um outro e deu a notícia: Jó, todos os seus filhos morreram. Já pensou? Jó perdeu todos os bens, o financeiro, e perdeu os filhos. E ainda para ajudar, para piorar a situação, Jó fica doente, com uma doença que apodrecia a carne. Ou seja, Jó perdeu o dinheiro, perdeu todos os filhos, perdeu tudo aquilo que era importante na sua vida em um só dia. A provisão, a família e a saúde. Mesmo sendo um homem de Deus, Jó passou por isso. Perdeu tudo que ele tinha de bom na vida de um homem. A provisão, a saúde e a família. O que eu aprendo aqui, irmãos? Deus não é um Deus que evita as tragédias, as provas que você tem que passar na sua vida. Deus, Ele te ensina a lidar com elas. Enquanto a gente não tiver essa ideia fixa, irmãos, em nossa mente, a gente sempre vai estar achando alguma coisa para culpar a Deus pelo que nós estamos acontecendo. A gente não sabe lidar com as tragédias e acabamos culpando a Deus por isso. Só porque vamos à igreja, irmãos, estamos indo para a igreja, não quer dizer que não vamos passar por lutas, aflições, por provas, diagnósticos de saúde. Existem pessoas dentro da igreja que já recebeu vários diagnósticos. Alguns já perderam os entes queridos, outros empregos. Achamos que Deus vai evitar essas coisas. Não, Ele nos ensina a lidar com essa situação que acontece com a gente. Jó não entrou na história porque ele era perfeito. Foi porque ele superou a dor. A dor veio sobre a vida de Jó, assim como vem sobre a nossa vida. Mas a dor na nossa vida, ela tem dois destinos. O primeiro, o sofrimento, e segundo, o crescimento. Quando a dor chegar, é você quem escolhe. Ou você fica lá sofrendo, ou você usa aquela dor para te fortalecer, para te fazer crescer. Deus permite, irmãos, as decepções, permite a dor, para que nós aprendamos a cuidar da nossa vida. Mas existem pessoas que mesmo na dor não aprendem. Ela não cresce, ela não amadurece. Muitas coisas podem ter acontecido na nossa vida para a gente aprender. Até mesmo poder liberar um perdão. Mas preferimos sofrer do que se humilhar e pedir um perdão. Irmãos, as coisas acontecem entre justos e injustos. A diferença entre nós que servimos a Deus é que nós vamos ter um auxílio, nós temos o conselho, nós temos o milagre e também a salvação. O que Jó passou, irmãos, foi uma tragédia. Ele era um homem bom, temente a Deus. E por que ele passou por isso? Porque a chuva cai sobre os justos e injustos. O problema, irmãos, não é o que acontece com a gente, e sim o que vamos fazer com aquilo que nós estamos passando. A gente pode falar assim: me enganaram, eu fui traído, perdi tudo. E aí, o que você vai fazer? Reclamar? Murmurar? Blasfemar contra Deus? Ou vamos aprender a começar tudo de novo? O novo de uma forma certa, debaixo dos ensinamentos da palavra. Muitas vezes, irmãos, as dores, como no caso de Jó, levava ele a um momento de reflexão. Jó, quando ele estava ali, a Bíblia diz que Jó se coçava com um caco de telha as suas feridas. E quando Jó ficava ali sentado, porque ele já tinha perdido tudo, ele ficava ali se coçando,
Acredito que ele ficava refletindo, porque ele era um homem bom, um homem justo. Acredito que ele ia ficar pensando assim como nós, mas por que eu estou passando por isso, né? Se eu fazia isso, fazia aquilo, é o que nós pensamos hoje. Independente, irmãos, do que você está passando, no momento da sua luta, da sua aflição, reflita, pare, pense, veja tudo, volta lá para trás, veja tudo aquilo que Deus já fez por você, dos livramentos, né? E Deus vai te tirar dessa situação. O problema, irmãos, é que quando as coisas saem do nosso controle, nós começamos a murmurar. A gente volta lá para trás. Mas por que eu? Estou procurando fazer o certo e isso vem acontecer comigo. A gente começa a murmurar. Mas será que Deus existe? Será que Deus está me vendo? A gente sempre vai fugir para a murmuração. A gente nunca vai ver que às vezes a culpa é nossa. A gente sempre quer ir culpar alguém. Em vez de confiar em Deus, irmãos, que tem um propósito com as más notícias na nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Aqui ele quer dizer que ele não nos livraria das provas que nós iríamos passar, mas que ele estaria conosco. Os discípulos de Jesus estavam no barco, de repente veio uma forte tempestade, e eles começaram a murmurar. O pastor falou isso também da outra vez, eu peguei, hein, pastor? E esse aí, ó, que está dormindo, lembra na reunião? Esse aí, ó, está dormindo. Foi na reunião, foi, ó. E esse aí, ó, que está dormindo, murmurando contra Deus. Jesus acordou e deu apenas uma ordem, e a tempestade cessou. Irmão, nós não temos que ter medo quando chegar a tempestade. É só esperar que Jesus irá dar uma ordem e a situação vai passar. Irmãos, Jó, ele não entrou na história porque ele era um homem perfeito, um homem justo, um homem reto, e sim porque ele superou a sua dor, ele soube superar a dor. Nós podemos continuar nos fazendo de vítima ou culpando aqueles que estão em nossa volta, mas não podemos esquecer, irmãos, que Deus, ele está conosco, e precisamos aprender a ouvir a última palavra que vem dele. Quando estamos passando por uma situação difícil, irmãos, queremos resolver nós mesmos, com a nossa força, com o nosso entendimento. Às vezes a gente já pode até pensar: nossa, eu estou aqui, ó, sofrendo, passando por isso, e Jesus está ali, ó, dormindo, esqueceu de mim. Muitas vezes as coisas chegam numa situação tão difícil, que às vezes a gente pensa até em largar tudo, jogar para o alto, e seja o que for. e aí as coisas começam a piorar, irmão. Mas onde está a nossa confiança? Naquele que está dormindo? Vamos esperar ele acordar e liberar uma palavra e tudo voltar ao normal? Ou vamos ficar murmurando? Jó, ele esperou o tempo que foi necessário, ele esperou. Ele estava numa situação difícil, precária, mas ele soube esperar. Ele esperou Jesus acordar e dar a última palavra, e Deus ressarciu em dobro tudo na vida de Jó. Jó ficou dias se lamentando, coçando as feridas, mas no momento certo, Deus fez o milagre. A restituição aconteceu tudo na vida de Jó. Irmãos, nós estamos vivendo no mundo natural. Estamos sujeitos às coisas naturais, às coisas dessa terra. Estamos sujeitos a acidentes, desempregos, decepções. Mas precisamos saber lidar com isso.
Temos que parar de culpar as pessoas que estão em nossa volta. Tem coisas que nós vamos aprender só na dor. Quando estamos sem dinheiro, é aí que nós conhecemos o Deus da provisão. Quando recebemos um diagnóstico mal de saúde, é aí que nós conhecemos o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. Quando as coisas saem do nosso controle, irmão, não se desespere, porque Jesus, Ele está no barco com você e Ele vai liberar a palavra. Não se desespere, não queira fugir, não queira pular do barco, porque Ele está contigo, Ele está apenas esperando o momento certo de liberar a palavra para você. As dores das nossas vidas, irmãos, são um treinamento. Por quê? Porque se viermos passar de novo, nós estaremos fortes, vamos estar treinados para superar. Teremos mais fé, vamos ter mais esperança e mais atitude. Se passar pela prova de novo, nós vamos lembrar, passei pelaquela tempestade, e eu não afundei com o barco, e não vai ser nessa que eu estou passando que eu vou afundar. Esse é o motivo da nossa dor, na perda, na frustração. Deus irá nos fazer crescer hoje. Deus quer nos amadurecer para receber o melhor dele nessa vida. Tem pessoas que, em vez de usar as decepções e as frustrações para amadurecer, preferem ficar reclamando, murmurando. Irmãos, chegou o momento de amadurecer na fé. No meio dos nossos piores dias vai começar nosso melhor momento e a melhor fase da nossa vida. Teve um momento na minha vida, irmãos, que eu tive uma situação com minha família e eu acabei me afastando. E foi nesse momento, a Amanda sabe, mas eu nunca falei nada com ela, mas nesse momento, eu sofria, lógico, mas era do meu jeito, ela me conhece. E nesse momento que eu ficava afastado, eu não conversava com ninguém da minha família, nem pai, nem mãe, mesmo morando no mesmo quintal, eu moro nos fundos da casa do meu pai, não conversava com ninguém. E a Amanda sempre falando, você tem que ir lá, né, pedir o perdão. Foi como eu falei no começo, a gente fica preso, não libera o perdão. É difícil, muitas vezes, o que acontece, a gente fica preso, não consegue liberar nenhum perdão. E a Amanda sempre me alertando, e eu nunca... Mas aquilo me fazia sofrer, eu estava sofrendo. E nesses momentos de sofrimento, às vezes eu ficava sozinho, eu ficava refletindo, assim como Jó, quando estava se coçando. E a dor, irmãos, ela nos leva a uma nova fase da nossa vida. Quando a gente está sofrendo de uma dor, nós vamos viver os planos de Deus que Ele tem, porque eu creio que na nossa dor Deus tem um propósito. Muitas vezes o fim do túnel, na verdade, é o início de uma nova fase para a nossa vida. E o fim da antiga fase e o início de uma outra. O que a gente muitas vezes vê como o fim, Deus Ele vê como um recomeço para a nossa vida. Jesus, Ele sabe como nós somos, Ele nos conhece. Ele vai nos fazer crescer, não nos livrando das situações, mas passando por ela com a gente. Essa situação, irmão, que você deve estar vivendo hoje aí, é para te amadurecer. Um exemplo, peguei do pastor também. Se Deus livrasse o Davi do urso e do leão, como ele ia conseguir vencer o gigante? Foi um treinamento, ele teve que passar por um treinamento. Se Deus livrasse Davi de Golias, como Israel iria conhecer um pequeno pastor de ovelhas como um rei? Sem o gigante, Davi não conseguiria chegar até o trono, porque ele seria apenas um pastor de ovelhas, e não aquele jovem que derrotou Golias. O que Deus permitiu, irmãos, hoje, até hoje em nossas vidas, não é para nos fazer sofrer, mas para nos fazer crescer. Tudo o que temos hoje é fruto do que aprendemos com os erros do passado. Irmãos, quantas vezes nós já ouvimos falar na Bíblia que Jó passou por outra prova?
Só uma, né, pastor? Só essa. Por quê? Jó passou apenas por uma dor, mas por que ele passou só por uma? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu. A dor vem para nos ensinar. Se a gente não aprender, irmãos, a gente vai passar de novo. Jó aprendeu, então ele não teve que passar por mais prova. A gente só passa para outro nível da nossa vida se passar na prova, senão ela volta. Bom, nós não devemos temer que algo venha sobre nós. Nós devemos temer apenas se Jesus não estiver no barco conosco para passar a prova. Nós não sabemos o que pode acontecer hoje, amanhã ou depois, mas nós temos que ter a certeza de que Jesus estará conosco. Sobre aquilo que não temos controle, irmãos, aquilo que nós não temos o controle, que nós não conseguimos controlar, é Deus que tem o controle. E o que Ele nos deixa controlar é porque Ele sabe que nós somos capazes de fazer. Se você pode ser uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário, seja, porque isso é você quem vai fazer. Não é Deus que vai fazer por você. Tem coisas que nós podemos fazer e Deus sabe que nós somos capazes de fazer, então nós temos que fazer. Não esperar que Deus nos faça melhor. Ele vai nos ensinar, mas Ele sabe que você é capaz. Ele quer que a gente cresça, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, de sermos falhos, de sermos pecador. Ele continua nos ensinando. Ele continua nos dando novas oportunidades. A gente não entende, irmãos, mas no meio da dor é que nós vamos descobrir o propósito da nossa vida. E no sofrimento que nós vamos descobrir o nosso chamado. Se nós não passarmos pelas provas, não vamos aprender nada. O agir de Deus em nossa vida, assim como foi com Jó, tem muitas pessoas, irmãos, que precisam de você, do seu exemplo de superação. Superação, Jó superou. Então, irmãos, nós temos que passar por algumas situações e temos que aprender, porque Deus ele vai te usar para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você passou. Então, Ele quer nos ensinar a superar, Ele quer nos ensinar a vencer, para que nós possamos cuidar de outras pessoas. E se a gente não passar, a gente não tem autoridade para falar daquilo que nós já passamos. Então, por isso Deus permite, muitas das vezes Deus permite as coisas em nossas vidas. E as pessoas, elas precisam ver a nossa vitória. Elas precisam saber que nós passamos e que nós vencemos, para que elas possam crer também. Deus, Ele quer nos usar hoje. A gente só precisa aprender com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Amém?